Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro semanal de profissional para profissional, onde a gente tem um encontro aqui toda sexta-feira, né? 7h30 da noite, 19h30, para a gente bater um papo aí sobre atendimento clínico de crianças e adolescentes com TDAH. E essa live é para você, psicóloga, psicopedagoga, você profissional que atende crianças com TDAH. A gente vai falar sobre uma parte do tratamento, né, dos atendimentos aí de crianças e adolescentes com TDAH, que é muito importante, que é a psicoeducação. Psicoeducação é uma parte muito importante do nosso atendimento. É uma parte realmente importante, por quê? Porque é através da psicoeducação que a gente vai conscientizar, né, tanto os pais, né, às vezes até os professores e o próprio paciente, né, do que é o TDAH e de como lidar, né, com o TDAH no dia a dia. Então seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui comigo. Hoje uma live de dicas, né? A gente tem feito aí lives aí, quase que live aula, né, toda semana, mas hoje a gente vai fazer uma live de dicas. Eu vou trazer 3 livros infantis que eu gosto muito, que eu utilizo muito na hora de fazer a psicoeducação TDAH com as crianças, e eu atendi para os pais, né? Porque é naquele momento onde os pais estão querendo, né? Estão ali para contar para o filho, né? Explicar para o filho o que ele tem. Eu gosto muito de indicar esses livros aqui, porque são livros que ajudam, né, a criança a entender o que tem de uma forma positiva, mas também trazendo, né, a questão dos prejuízos. Então, vou trazer 3 dicas para vocês. Oi, Alda, seja bem-vinda. Jaque, acho que é Jaque. Priscila Alcântara, Carol, Grazi, sejam muito bem-vindas. Boa noite, Alda. E eu já quero, antes de começar, dizer para vocês 2 coisas. Primeiro, que a nossa live, né, para profissionais acontece toda sexta-feira, 19h30. Então, toda sexta-feira a gente se encontra aqui para bater um papo aí sobre um tema relacionado a atendimento clínico de crianças com TDAH. Então, a gente se encontra aqui. Jaqueline, boa noite, Jaqueline. Então, toda semana a gente se encontra aqui para bater esse papo, né, e aprender juntas, tá? E o outro recadinho para você para você psicóloga, psicopedagoga, que está aqui na live comigo, que está assistindo essa live. Não sei se você já viu nas minhas redes sociais, mas nós estamos com a formação em TDAH infantil aberta. Essa formação, gente, vai trazer todo o passo a passo, toda a orientação para que você possa fazer uma boa avaliação de TDAH e também uma boa intervenção. Seja você psicólogo ou psicopedagogo, a gente vai ter aulas para as duas, né, nas duas áreas. Então é uma formação super completa, onde eu vou trazer, né, onde eu vou dividir, né, com os alunos toda a minha experiência em atendimentos de crianças com TDAH. Então, se você é psicóloga, psicopedagoga, não perca essa oportunidade. Até o dia 7, né, nós estamos com 40% de desconto nas inscrições. Então, não perca. Gente, só os bônus já valeria a pena o valor do curso. Porque um dos bônus, por exemplo, é o meu curso de rotina gamificada para TDAH. Então, se você quer aprender a montar uma rotina gamificada para o TDAH, utilizando, né, como base a técnica de economia de fichas, que é a mais que tem maior evidência científica, né, de sucesso para crianças com TDAH. Se você quer aprender todo o passo a passo de como construir essa rotina, como gamificar, né, a rotina para o TDAH, você vai ganhar isso de bônus, esse curso que eu fiz para os pais, onde eu ensino os pais a fazer em casa. Você, profissional, vai receber esse curso e vai aprender também. Então, só o bônus já vale muito a pena, né? Mas a formação também está incrível. A gente vai entender de fato, né, toda a psicopatologia do TDAH. A gente vai estudar sobre diagnóstico diferencial, vamos estudar as comorbidades, enfim, todo o passo a passo da avaliação e também
né, o tratamento baseado em evidências, né, o tratamento padrão ouro TDAH, vamos falar sobre atendimento online, sobre orientação de pais, enfim. Gente, são mais de 30 aulas na formação, onde a gente vai aprender muito sobre, né, a gente vai aprimorar cada vez mais a nossa prática clínica com crianças e adolescentes, com crianças, né, que têm TDAH. Então, se você é psicóloga, psicopedagoga, tá procurando uma formação, porque, gente, por mais que você não queira ser especialista em TDAH como eu, né, que trabalho quase que exclusivamente com TDAH, ainda assim você precisa conhecer o TDAH, né, de uma forma um pouco mais aprofundada, porque com certeza vai chegar, se não chegou ainda, vai chegar crianças com suspeita de TDAH no seu consultório, ou até mesmo com o diagnóstico, você precisa fazer uma boa avaliação, né, contribuir nesse processo de diagnóstico e também traçar aí um plano de intervenção que seja eficiente para ajudar essas crianças, tá bom? Então fica aí meu convite para você conhecer um pouco mais sobre a formação, tirar suas dúvidas, né? Se você quiser mais informações, me chama no direct depois, que eu vou explicar direitinho como funciona, né? Valores e tudo mais, e aí você aproveita para fazer inscrição aí com 40% de desconto. E as nossas aulas já começam semana que vem, no dia 10, nós vamos ter uma aula inaugural ao vivo, para que você possa participar ali, a gente se conhecer, né? E depois começar já o curso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre psicoeducação. E aí, não só o que é psicoeducação, mas a importância da psicoeducação quando a gente está falando de TDAH. Na verdade, a psicoeducação ela é importante para qualquer transtorno, né? Para qualquer caso que a gente esteja atendendo. Mas no TDAH, a psicoeducação faz parte do tratamento, né? É importante que não só o paciente, né, a criança que está sendo atendida, né, ela entenda o que é o TDAH, como funciona o cérebro dela e tudo mais, mas a família também precisa entender. E às vezes a gente vai precisar psicoeducar os professores daquela criança, né? Em algumas situações a gente vai precisar fazer isso também. Mas em especial, a criança e os pais precisam ter esse momento de psicoeducação. Eles precisam compreender de uma forma simples, clara, objetiva, mas extremamente baseado, né, nos critérios diagnósticos, né, o que é o TDAH e qual o impacto que o TDAH traz para a vida da pessoa, né, não só da pessoa, mas também da sua família. E entendendo esse impacto, a gente reforça através da psicoeducação a importância do tratamento. Porque um TDAH não tratado traz muito mais prejuízos para a vida daquela criança. E quando a gente tem a criança inserida no tratamento, né, e a família junto com a criança, a remissão não, mas vamos dizer assim, a evolução dos sintomas, né, ela vai sendo diferente de quando a criança não está em tratamento. Então, o que a gente faz, né? Qual é o nosso objetivo quando a gente está tratando TDAH? Não é curar a criança, né, fazer com que a criança deixe de ter TDAH, porque isso não vai acontecer. Mas dar ferramentas, conhecimento, né, e ferramentas práticas para aquela criança, para aquela família, aprenderem a lidar com as suas dificuldades e conseguirem minimizar os impactos desses sintomas no seu dia a dia, ok? Então esse é o grande objetivo do tratamento do TDAH. E isso vai ser feito através da medicação, através, né, da TCC, da terapia, através da orientação de pais. E dentro, né, desse rol, né, de atendimentos que a criança vai passar no seu tratamento, a psicoeducação é o elemento chave. É o elemento não só essencial, mas também um elemento onde a gente geralmente começa por ele. Por que a gente começa por ele? Porque é através da psicoeducação que a gente vai informar a família e a criança, e a gente vai também conscientizar essa família e essa criança sobre determinados impactos, né, que o TDAH pode trazer para a vida dela caso ela não esteja em tratamento. Então, gente, a psicoeducação ela é essencial. E muitas vezes, né, durante o tratamento da criança, a gente vai precisar retomar essa psicoeducação. Então,
geralmente, né, a gente faz lá o nosso processo de avaliação, aí detectou que a criança tem TDAH, a gente vai entrar num processo de psicoeducação para orientar essa família, explicar essa família o que é o TDAH, como é que funciona esse cérebro TDAH, né, o que isso implica no comportamento da criança, a gente explica isso para a criança também. Mas depois de um tempo de tratamento, pode ser que a gente precise retomar essa psicoeducação, né? Ou trazendo novamente, né, essas informações para que fiquem mais claras para a família, ou acrescentando outras informações importantes, né, que forem surgindo aí, né, que forem sendo necessárias ao longo do processo. Então a psicoeducação, ela acontece no início, mas ela também pode, né, e deve acontecer ao longo do tratamento, ok? O pessoal que está entrando aqui, né, você que é psicóloga, psicopedagoga, você costuma fazer essa psicoeducação com a criança também? Ou você faz apenas com a família, explicando para a família o que é o TDAH? Queria que vocês colocassem aqui para mim. Érica, seja bem-vinda. Bárbara, Gladys, Fernanda. Muito bom ter vocês aqui no nosso encontro de sexta-feira, que é de profissional para profissional. Queria que vocês me respondessem aqui. Você que atende crianças com TDAH, você costuma fazer a psicoeducação, né, também com a criança ou você faz só com a família? Ó, a Fernanda tá colocando, faço com a criança e com a família também. Ok. Boa noite, boa noite, Fernanda. Isso, gente, porque assim, eu vejo muitas vezes, né, eu tô falando que eu vejo isso porque eu acompanho muitas famílias de crianças com TDAH, né, hoje no meu grupo de WhatsApp, lá na minha comunidade de mães de TDAH, tem mais de 300 mães, então eu acompanho, né, diariamente ali, conversando com elas, e eu vejo muitas mães com essa dúvida, a criança já tá grandinha, já tá um tempo na terapia, e a criança e a família fica assim, quando, né, que é o momento ideal, quando que eu devo contar para o meu filho que ele tem TDAH, se eu devo ou não devo contar. O que isso me sinaliza, né, quando uma mãe faz uma pergunta dessa? Que essa criança está em terapia e não sabe o que tem. Que essa criança está tomando medicação e não sabe o que ela tem. Que ela está apresentando uma série de dificuldades, uma série de sintomas que ela não entende. Por que ela tem esse tipo de comportamento? Então, isso também me sinaliza que os profissionais que estão atendendo essa criança não estão abordando esse tema com ela, né? Então, pode ser que o profissional não esteja abordando porque a família não quer que conte. Isso já aconteceu comigo, uma família que não queria que contasse, então eu tive que trabalhar muito a família, né, para poder orientar a importância da psicoeducação, a importância da criança saber dentro da linguagem dela, né, do nível de compreensão da idade dela, que ela precisa entender o que está acontecendo com ela, para que ela entenda por que ela funciona de uma determinada forma e por que ela precisa estar em tratamento, por que ela precisa tomar medicação todo dia, por que ela precisa ir para terapia, né? Como que eu vou querer que uma criança, né, um adolescente esteja engajado no tratamento se ele não sabe para que serve aquilo? Então, muitas vezes a família não quer que conte, né? Mas a gente precisa, enquanto profissional, estar o tempo todo psicoeducando essa família, orientando essa família de que é importante que a criança saiba, independente da idade. Claro que a gente vai contar, né, para cada criança, para cada idade ali, cada criança de uma forma diferente. E eu trouxe aqui 3 livros infantis que eu gosto muito, que ajudam nesse processo, né? Eu às vezes indico, né, para as mães comprarem para poder ter em casa, para conversar com a criança, mas também você, psicóloga, psicopedagoga, né, que vai fazer a psicoeducação, eu vou te mostrar esses 3 livros e vou também dizer para vocês, né, qual a diferença de um livro para o outro, né, o que um livro pode ajudar em uma determinada parte, outro livro em outra parte, ok? Tudo bem até aqui? Podemos ir para as dicas? O pessoal tá entrando, seja muito bem-vindo, boa noite. Entrou aqui Paulo. Gente, Paulo acabou de ser papai hoje de uma princesa linda chamada Clarinha, que é minha sobrinha neta, minha segunda sobrinha neta.
E eu tô muito feliz. Parabéns, Papai Paulo. Parabéns, Papai Paulo. Parabéns, Mamãe Bia. A Mamãe Bia é a minha inspiração para estudar TDAH, é a minha inspiração para estar aqui todos os dias falando de TDAH. É a Mamãe Bia, que é minha sobrinha quase filha. E hoje ela teve uma bebezinha linda, linda. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar. Então, entenderam o quanto é importante a psicoeducação? Né? Você não só psicoeducar os pais, né? Explicando para os pais o que é o TDAH, como esse cérebro TDAH funciona, né? Quais são as implicações, qual é o impacto do TDAH na vida daquela criança, na vida daquela família, né? Orientar, né, sobre algumas medidas que devem ser tomadas a partir, né, do diagnóstico. Ok, a gente precisa fazer isso. Em alguns momentos a gente vai precisar psicoeducar a escola, né, os professores, mas a gente não pode deixar de orientar, de psicoeducar aquela pessoinha, né, aquela pessoa mais interessada no assunto, né, que é o nosso paciente. E não importa se ele tem 6, 7, 8, 10, 15, 20 anos, não importa a idade. Cada idade a gente vai abordar o assunto de uma forma diferente, mas a gente precisa explicar para aquela criança, né, que essas dificuldades que ela está enfrentando têm um motivo. E que esse motivo, né, tem uma causa, né, um motivo, e esse motivo pode ser trabalhado, né, pode ser melhorado através do tratamento. A gente psicoeduca para a criança se conhecer, se aceitar e, ao mesmo tempo, se engajar no tratamento, ok? Então, vamos lá. Primeiro livrinho, gente, é essezinho aqui, que eu separei. É um livro que eu ganhei e, assim, eu fiquei muito feliz porque a pessoa que me mandou, né, teve o cuidado de me mandar um livro sobre TDAH. Então, é esse livrinho aqui da Renata Martins, ó. Ana Luz... E Ana Luz, a Sua Cabeça Sonhadora, da editora Artesã. Ó. Pessoal, depois eu vou colocar nos meus stories aqui, tá? A foto do livro, mas se você quiser fazer um print, fique à vontade. Ana Luz e Sua Cabeça Sonhadora. Esse livrinho, gente, é uma graça, tá? É uma menina, né? A Ana Luz é uma menina, e aqui no livro vai contando... tudo sobre ela, né? Vai falando, olha, é um livro bem colorido, tá vendo? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Vai contando sobre a Ana Luz e as dificuldades que a Ana Luz enfrenta. Então, vai contando aqui o livro é muito lindinho, a Ana Luz é uma gracinha, né? O texto é um texto fácil da criança ler, né? Ou dos pais estarem ali lendo com a criança. No consultório, você pode tanto ler a história toda com a criança, ou você pode ler por partes. Por que por partes? Porque o livro ele vai abordando o TDAH nos seus diferentes sintomas e nas diferentes dificuldades que esses sintomas trazem para a vida da criança. Então você pode abordar o livro, pegar o livro e ler uma parte com ela que fala sobre um determinado sintoma, trabalhar sobre aquilo com a criança. Numa outra sessão você continua a leitura a partir de um outro sintoma, né, de uma outra perspectiva, e você continua, então, trabalhando, né, aquele sintoma, aquela dificuldade com a criança. Então, você não precisa contar o livro inteiro, ou você pode contar o livro inteiro e depois trabalhar as partes, ou então você pode ir contando as partes e, ao mesmo tempo, ir trabalhando, né, o que for aparecendo no livro que tem a ver com aquele paciente que você está atendendo, ok? Porque nem sempre... tudo que está no livro tem a ver com o paciente, tá? Por exemplo, nesse livro aqui, a Ana Luz, ela não tem dificuldades de aprendizagem, né? Ela mostra aqui que ela tem um pouco mais de lentidão e tudo mais, mas ela não tem dificuldade de aprendizagem. Mas tem muitas crianças com TDAH que tem. Então, nessa parte da dificuldade de aprendizagem, que ela não tem, você pode passar mais rápido e parar, né? Ficar um pouco mais, se ater um pouco mais na parte da história que tem a ver com o seu paciente, tá? Então, a história, ela vai abordando sintomas e prejuízos. Eu vou ler só essa páginazinha aqui para vocês, só para vocês verem como é abordado essa questão dos sintomas e prejuízos, tá? Ó, ela fala assim, o livro, né?
Eram tantos pensamentos em sua cabeça que muitas vezes esquecia do que tinha por fazer. Bastava uma pequena curiosidade e lá estava ela, esquecida de verdade do seu primeiro foco, que não poderia esquecer. Então, só nessa página aqui fala de uma característica do TDAH, que é o excesso de pensamentos, né? Muitos pensamentos que fazem com que ela se distraia, que fazem com que ela esqueça aquilo que ela deveria priorizar, aquilo que deveria ser foco para ela. E como ela é muito curiosa, o TDAH tem muita curiosidade, né? E por ter dificuldade de inibir estímulos irrelevantes, acaba desfocando para outros estímulos, e para voltar para o que ela estava fazendo inicialmente é mais difícil. Então, aqui, só nessa página aqui, a gente já poderia ler e começar a abordar com a criança, né? E você também passa por essa dificuldade, né? Como é que é essa questão dos pensamentos? Seus pensamentos costumam te tirar do foco? E a gente vai trabalhando isso com a criança, né? Mostrando para ela como que esse cérebro funciona e por que isso acontece, ok? Então, o livro ele vai trazendo várias situações. Vai trazendo situações em relação a fazer atividade de forma mais lenta que as outras crianças, né? De ter um tempo maior para fazer as coisas, de não conseguir ficar parada muito tempo. Então, quantas coleguinhas, né? Quantas coleguinhas, né, estão ali sentadinhas conversando, ela quer ficar pulando, andando para lá e para cá. Oi, Jaque, aqui ó. Ana Luz e sua cabeça sonhadora, tá? É da Renata Martins, livro da editora Artesã. Ok? Então ela vai trazendo os sintomas do TDAH dentro da história da Ana Luz, que é uma história linda, com um desenho super colorido, e vai trazendo também os prejuízos, né? Não só o sintoma que a criança tem, mas também o prejuízo que isso causa. Então, eu tenho um sintoma de muitos pensamentos na minha cabeça que acabam me distraindo do foco. O que isso acaba gerando em mim? Qual o prejuízo, né? Isso gera esquecimento, né? Eu acabo esquecendo aquilo que eu deveria fazer, que é prioridade, e focando e fazendo outras coisas. Então, o livro ele traz não só o sintoma, mas também os prejuízos. E é importante a gente trabalhar sintomas e prejuízos, porque o nosso foco no tratamento não é no sintoma em si, é no prejuízo que esse sintoma traz. E o mesmo sintoma pode trazer prejuízos diferentes para diferentes pessoas, ok? Então a gente pode trabalhar, né, esse sintoma que seu paciente tem, mas talvez o prejuízo seja diferente para ele, tá? E a gente vai trabalhando isso. Então a ideia é que você vá destrinchando a história e psicoeducando esse paciente, né, em como ele funciona. Oi, Bia, agora a Bia entrou, a mamãe tá no hospital, acabou de ter bebezinho, mas tá aqui com a gente na live, né? Te amo, Bia, te amo, tá? Vamos lá. E aí, vai destrinchando, né, os sintomas, como eu falei, e os prejuízos. E tem uma outra partezinha aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Opa, deixa eu abrir aqui. Tem uma coisa interessante que está escrito aqui, que eu até marquei, que eu achei muito legal, que é o seguinte, ó. Tá escrito assim, falando sobre a Ana Luz. A Ana Luz, ela tá falando sobre a dificuldade de fazer coisas que ela não gosta, né? E que as coisas que ela gosta, ela também tem dificuldade, mas é menos. As coisas que ela não gosta, ela tem mais dificuldade. Aí o livro fala assim, é que ela dizia que só sabia aprender com o coração. Então, assim, só sabia aprender com o coração significa o quê? Quando eu tenho uma emoção envolvida, uma motivação, né? Uma relação ali de interesse, eu consigo aprender, eu consigo fazer, né? Eu consigo dar conta. Quando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender, não tem uma relação de sentido, né? De interesse, de motivação, é mais difícil para mim. Né? E aí no final ela fala, ó, que tudo isso se chama motivação. Então vai falando sobre isso, né, da dificuldade. Não é que você tem dificuldade em tudo, são em algumas tarefas. Que tipo de tarefas? Tarefas que são mais monótonas, mais chatas, tarefas que você não está motivado, né, que você não tem essa relação de interesse, ok? Então também vai explicando sobre isso.
E no final aqui do livro, traz uma parte, né? Não vai apresentar só a dificuldade, né? Vai apresentar também a solução, o tratamento. Então, no final, né, a Ana Luz, ela se dá conta da dificuldade dela e ela vai, então, procurar ajuda, né? E a ajuda é a psicóloga. Então, a psicóloga vai ajudar a Ana Luz a lidar com as suas dificuldades. Então, a psicóloga ajudou a Ana Luz a entender como as coisas funcionam para ela crescer. Isso é psicoeducação, né? Fazer a criança entender como as coisas funcionam, né? Assim, a Ana Luz encontrou estratégias para lidar com as situações difíceis de um jeito muito melhor do que ela fazia antes. Isso também é o objetivo da terapia, né? Fazer a criança entender e ensinar para ela estratégias para lidar com as situações difíceis. A psicóloga explicou também sobre a importância de outros profissionais. Olha que legal. Então não é só o psicólogo, né? Outros profissionais, como o médico, por exemplo, né? O psicopedagogo, né? Em algumas situações, também podem ajudar. E tudo depende de uma boa avaliação e quando se tem um bom profissional que sabe acolher com o coração. Então, no livro, né, vai trazendo todos os sintomas e os prejuízos, mas também traz aqui, né, o que fazer. Procurar profissionais, né, que vão avaliar o caso e a partir dessa avaliação vão explicar para a criança o que está acontecendo e ensinar para ela estratégias de como lidar com essas situações difíceis. E aí, claro, né, final feliz, né, que a terapia ajuda a Ana Luz e a Ana Luz, então, ela começa, né, a melhorar na sua forma de lidar com as situações do dia a dia. Ok? Então, é um livro muito lindinho, tá? Que vale muito a pena, porque a gente pode abordar tantos sintomas e eu tive cuidado, né, de ler bem minuciosamente, porque às vezes, gente, a gente pega um livro que é muito legal, mas aborda, né, os sintomas de uma forma inadequada. E aqui não, tá bem colocado, né, não só os sintomas como os prejuízos, né, e também as orientações aí no final de que é importante buscar ajuda, né, e não só buscar ajuda, mas também se engajar no tratamento, tá? Então é um livro muito legal. Gostaram? Gostaram desse livro? É muito lindo, né? Eu tive o prazer de ganhar esse livro. E até, ó, ganhei até com uma dedicatória da autora. Foi um presente que eu ganhei. Muito lindo. Gostaram? Ó, Eliane colocou palminhas, amor. Esse livro é muito lindinho, gente. Se vocês tiverem como comprar para ter no consultório de vocês para abordar, né, esse livro é muito legal. E assim, geralmente, a maioria dos livros que eu tenho sobre TDAH, eu tenho outros além desses 3 aqui, né, aborda o TDAH, né, em meninos, né, e esse é legal que é uma menina, né, então dá pra gente também trabalhar com essa identificação, né. Já vai comprar, né, Jaqueline? Ah, é muito lindo, gente. Vamos lá, vamos pro segundo livrinho também. Esse aqui é especial também. Por que ele é especial? Porque ele tem, gente, tem toda a psicoeducação de como funciona o cérebro do TDAH. É muito legal. Não sei se vocês já conhecem, mas é o livro Menino Tinoco. Tinoco não, é Tinoco. Menino Tinoco. Uma história sobre TDAH. É o livro da Marília Lessa. Deixa eu ver qual é a editora aqui que não tá aparecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Rapidinho. Editora. Não tô conseguindo identificar qual é a editora, não. Se eu não me engano, eu comprei esse livro direto. Não sei se foi esse. Mas eu acho que eu comprei esse livro direto da autora. Pelo Instagram. Não tenho certeza. Agora eu não me lembro, já faz tempo. Mas enfim, eu não achei qual é a editora aqui, mas depois se eu achar eu coloco pra vocês, ó. Menino Tinoco, uma história sobre TDAH de Marília Lessa. Esse livrinho também é uma delícia. É uma delícia. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Por quê?
Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês, tá? E começa falando sobre, né, o Tinoco, o menino Tinoco. Então, ó. Oi, eu sou o Tinoco, hoje eu sou feliz, mas já vivi muito sufoco. É um livro todo rimado. Isso, tem na Amazon, sim. Sim. Só que assim, eu não vi editora Marília Lessa. Porque Marília Lessa é o nome da autora, né? Pode ser que ela tenha uma editora, né? Não tá aparecendo aqui, mas enfim. Se você procurar, digitar Menino Tinoco, uma história sobre TDAH, aparece, tá? E aí, ele vai falando, ó, hoje eu sou feliz, mas já vivi o maior sufoco. E aí ele vai contar os sufocos que ele já encontrou, né, na vida, e o que ele fez, o que aconteceu pra ele melhorar, ok? E aí, gente, o livro é todo rimado, né? Então é legal, as crianças gostam de rimas, né? Então é um outro livro que você também pode trabalhar, né? Ele não é um livro fininho, ó. Ele tem algumas paginazinhas, tá? Você pode trabalhar também aos poucos. Você pode ir contando a história aos poucos e trabalhando aquela parte da história. Então você conta a história, trabalha aquela parte. Na outra semana você conta mais uma parte da história, tá? Você vai planejar como você vai utilizar esse livro da forma que for mais interessante para o seu paciente, né? Então, vamos lá. Então, ó, ele começa contando todas as dificuldades que ele enfrentava. Então, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma parte aqui. Ó. Ele fala assim, ó, eu levava bronca em todo lugar, na escola e no lar. Não entendia quando diziam, olha o que ele está fazendo, e eu só estava a brincar. Quer dizer, a criança, e é exatamente isso que acontece com o TDAH, a criança, ela não tem a percepção de que ela está tendo um comportamento inadequado, ela acha que ela está só brincando. E aí, pra gente, ela tá tendo um comportamento mais inadequado do mundo, né? E pra ela não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Isso muitas vezes gera, né, um sentimento de injustiça muito grande na criança com TDAH, porque ela não tem a noção do que ela tá fazendo, ela acha que tá só brincando, ela acha que não tá fazendo nada demais, e pra gente não é assim, a gente cobra dessa criança e ela muitas vezes se acha injustiçada. Do tipo, poxa, mas eu não tava fazendo isso, eu não tava com essa intenção, né? Então isso acontece e aqui no livro vai sendo abordado. E logo no início, né, ele vai contando como que as coisas mudaram, né? Como que foi para mudar a situação dele, porque ele vivia em apuros, né? Vivia no maior sufoco. E ele começa falando que os pais levaram no médico, que ele chama aqui de doutor Cérebro, Zé Cérebro. Os pais levaram no médico e o médico, então, começou a investigar o que estava acontecendo. Olha, o processo de avaliação. Então, você pode também utilizar esse livro, quando você for começar a avaliação de TDAH, você pode começar a contar o livro, explicando, né, ó, esse menino aqui, ele também passava por alguns sufocos, algumas dificuldades. E ele foi no médico, né, e passou por uma avaliação. E aí você pode contar uma parte da história e deixar o resto da história para contar mais pra frente, tá? Então o médico começa a fazer uma avaliação. E nessa avaliação, o Tinoco começa a explicar tudo o que acontecia com ele. Então entram aqui todos os sintomas e prejuízos que a criança tinha, tá? E aí legal, mais uma vez, né, não só abordar os sintomas, mas também os prejuízos. Então, só nessa parte, nós estamos na página 10, já falou sobre tratamento, né? Falou sobre buscar um médico, já falou sobre avaliação, a importância da avaliação, e tá entrando aqui nos sintomas e nos prejuízos. Então, vou só ler essa páginazinha para vocês, ó. O Tinoco falando com o médico, né? Expliquei, na minha vida nada dá certo. Tenho muitos problemas porque desconecto. Desconectar é se distrair, né? Na sala de aula perco a atenção, fico distraído e não termino a lição. Meus colegas estão super ligados, fazendo a tarefa bem concentrados. A minha conexão está sempre me deixando na mão. Não consigo ficar ligado e deixar tudo organizado. Então ele vai contando
tudo que acontece com ele para o médico, né? E aí ele vai contando o que acontece em casa, que ele esquece os materiais, que ele se esforça, mas não adianta, né? Que ele tem dificuldade, que as pessoas dizem para ele que ele é irresponsável, né? Que as pessoas começam a botar um monte de rótulo nele, mas na verdade ele se esforça, mas não dá conta, né? Enfim. E aí ele vai contando uma série, são várias páginas onde ele vai contando as dificuldades que ele enfrenta, que ele estava tendo, né? Os sintomas, os prejuízos, na hora da prova, o que acontecia, que dava branco, que ele sabia o conteúdo, mas na hora da prova não conseguia fazer, que as pessoas chamavam ele de burro. Aí ele começa a falar que as pessoas começavam a criticar ele, e aí ele fica nervoso, ele perdeu o controle. Aí fala, né, da desregulação emocional, que eu gostei bastante aqui, porque esse livro aborda bastante a desregulação emocional, né? E aí fala bobagem, enfim, enfia os pés pelas mãos. Então ele vai falando todos os sintomas de uma forma bem, bem clara, né? Para a criança poder entender. E vai passando, ele vai contando todos os sintomas, porque é a avaliação, e na avaliação, né, o médico quer saber tudo que está acontecendo com ele, e ele conta tudo. Depois que ele conta, né, que o médico, depois que ele faz essa avaliação, que ele ouve a criança, todos os sintomas e prejuízos dela, o médico então vai explicar para ele o que acontece no cérebro dele para que ele desconecte dessa forma, para que ele tenha esse tipo de comportamento, tá? E aí ele começa então, ó, a explicar aqui, ó, a explicar como funciona o cérebro TDAH. Ó. O menino fala: fiquei um pouco aliviado quando o médico deixou tudo explicado. E essa explicação nada mais é do que psicoeducação. O médico faz, o psicólogo faz, né? Todos da área da saúde devem fazer, né? E aí ele vai explicando, né, toda a parte da conexão dos neurônios para a criança, numa linguagem simples, né? Para que a criança consiga entender o que está acontecendo. Gostou, né, Dara? Esse livro é muito lindinho, ele é muito gostoso. E aí no final o garoto fala assim, né, o Tinoco: agora consigo entender porque não sei me conter. Se estou com raiva, alegre ou triste, a minha emoção é sempre hiper. E é uma característica do TDAH, né? O TDAH tem uma expressão da emoção que muitas vezes é além daquilo que a gente espera. Seja emoção de alegria, de tristeza, de raiva, né? É sempre um pouco a mais do que a gente esperaria para aquela situação. Então ele vai falando tudo isso, né? E o médico vai explicando para ele sobre como funciona esse cérebro e tal. E aí fala do sono aqui também. Então fala da desregulação emocional, fala do sono. Fala uma outra coisa aqui, gente, que é bem legal, que é da noção de tempo. Então tem uma parte que ele fala assim, ó. Quer ver? Vou à escola estressado e às vezes mal-humorado. Como e me arrumo no carro. Mesmo assim chego atrasado. Isso acontece todos os dias. Eu vivo descompassado, como se o relógio de todos andasse e o meu estivesse quebrado. Então ele vai explicando aqui, essa linguagem linda, para explicar essa miopia temporal, essa dificuldade na percepção do tempo, né? E também aborda a questão da interação social, dificuldade na interação social. Então, assim, é muito legal, né? Por conta disso, né? Porque além de falar dos sintomas normais, de esquecimento, né? De distração, de hiperatividade, fala de outros sintomas que são importantes, de desregulação emocional, questão do sono, a questão da percepção do tempo, a questão da dificuldade, né, nas habilidades sociais. Então é um livro bem, bem completo mesmo, tá? E aí o médico vai fazendo a psicoeducação, tá? Vai explicando para criança exatamente como funciona o cérebro, né? Como é que as informações vão passando de um neurônio para o outro. Claro que numa linguagem simples, tá, pessoal? Ó, vai explicando aqui tudo direitinho. Então, é uma psicoeducação muito legal da gente fazer, tá? E aí,
a criança, ela pergunta assim, né? Ela vai ouvindo toda aquela explicação, né? Do porquê que ele tem esses sintomas, e a criança fala assim, tá, tudo bem, mas como que eu faço pra resolver isso, né? Tá, eu tenho uma questão no meu cérebro que me desconecta em algumas situações, mas como que eu faço para me conectar, para ter mais atenção, né? Para superar essas dificuldades? E aí o médico então começa a trazer o tratamento. Então, gente, esse livro, como eu falei, ele é tão completo que ele entra no profissional que você vai buscar, entra na avaliação, entra nos critérios diagnósticos de sintomas, né, e prejuízos, entra em alguns sintomas que são importantes para o TDAH, mas não são aqueles totalmente relacionados à desatenção e hiperatividade, né? E entra no tratamento. Então o médico, quando ele pergunta, tá, e o que a gente faz para resolver? O médico então começa a trazer o tratamento para a criança, mas o tratamento baseado em evidência, o tratamento padrão ouro. Então ele vai abordar a medicação aqui. Então, ó, vou lhe passar uma medicação que vai dar aos seus neurônios o estímulo que eles precisam para ficar mais conectados. Então ele vai falar aqui da medicação e a função da medicação. Depois ele vai falar sobre a TCC. Então ele vai falar assim, ó, vou também pedir a seus pais que lhe levem para um terapeuta cognitivo comportamental, que irá ajudar a entender melhor o funcionamento do seu cérebro e a desenvolver truques e estratégias que o ajudarão a se manter online. Se manter online, gente, é conectado, tá? Porque ele usa essa metáfora, tá bom? Então, ó, falou da medicação, da TCC e o terceiro elemento do tratamento padrão ouro do TDAH, que não pode ficar de fora, que é a orientação de pais. Ele fala assim, o terapeuta irá orientar seus pais também. Eles precisam aprender técnicas que possam ajudá-los a manejar o TDAH e prevenir problemas. Show? Então, esse livro é completão, né? Então pega a avaliação, pega ali todos os sintomas e prejuízos, pega o tratamento padrão ouro, medicação, TCC e orientação de pais. E no finalzinho, né, o livro acaba, né, no final, né, ele acaba o livro, e aí tem uma carta aos pais aqui no final, tá? E direcionada, né, aos pais, aqui com os principais, relação dos principais sintomas que a criança apresenta com TDAH. É uma síntese, né, de tudo que está no livro. Tem aqui a síntese no final, que é direcionada aos pais. Não é lindo esse livro? Não é maravilhoso? Muito bom, né? Gostaram do Menino Tinoco? Vou colocar aqui de novo para quem chegou agora. Quem gostou, bota um joinha aí, bota um okzinho para mim, para eu saber. Esse vale muito a pena, tá? Quem tá participando, né, ou vai participar da nossa formação em TDAH infantil, vai ter uma aula específica sobre psicoeducação, vai ter aula sobre, né, lá no módulo 5 a gente vai ter técnicas e estratégias. Então, assim, cada aula vai ter a parte teórica e a parte prática, tá? Então, por exemplo, lá no módulo 3, onde a gente vai falar sobre... deixa eu ver aqui. Pegar um tema aqui, no módulo 5 mesmo, que fala de técnicas e estratégias. Estou olhando aqui para eu me achar. Aspectos emocionais. A gente vai trazer, eu vou trazer nesse módulo, né, como você vai trabalhar isso com a criança, né, e também sugestões de recursos, de livros, enfim, de materiais que você pode adquirir ou que você pode confeccionar em casa, porque muitos materiais eu confecciono também, para você poder trabalhar esse aspecto emocional, o aspecto comportamental, né, o aspecto social e os aspectos cognitivos da criança com TDAH. Então, na nossa formação, a gente vai ter tudo isso esmiuçado. Eu vou mostrar, né, como que eu uso, como é que eu faço, né, com esses materiais, né, e quais materiais eu mais uso no meu consultório, tá bom?
Então, se você ainda não faz parte da nossa formação em TDAH infantil, que tá com a inscrição aberta com 40% de desconto, corre, porque já tá acabando, né? Semana que vem, dia 10, a gente já começa a nossa aula inaugural, já é dia 10, semana que vem. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, você que é psicóloga, psicopedagoga, corre. Não, ó, a Fernanda já garantiu a vaga dela, a Bárbara também tinha entrado, não sei se ainda está aí, também garantiu a vaga dela. A gente tá com um grupinho legal de psicólogos e psicopedagogos. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito juntas aí, né, durante esses 6 meses de curso, tá bom? Então, se você não tá participando, não perca. Não perca. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Me chama no direct se você quiser mais alguma informação, ou então faça sua inscrição no link da bio aqui do Instagram, tá bom? E vamos para nossa terceira dica, nosso terceiro livro de dica. É um livro mais conhecido, talvez até vocês conheçam, mas eu gosto também, pra falar a verdade, eu gosto mais desses dois aqui que eu uso, mas eu trouxe esse outro aqui, primeiro porque ele é bem conhecido, enfim, mais ou menos, né? Mas é conhecido, eu já ouvi várias pessoas indicando esse livro. E ele tem uma parte no final que é uma parte só de atividades, tá? Então por isso eu trouxe ele também. Mas a historinha dele também é legal, tá? Que é esse livrinho aqui, ó. Sabiá, Sabiá esqueceu de parar. Entendendo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É da editora Sinopse e a autora é Vanina Cartacho. Acho que é assim que fala, né? Ó, Sabiá, Sabiá esqueceu de parar. Também é bom, vale a pena, tá? Se você for comprar por tipo assim, só posso comprar um, compra esse. Tá? Se você puder comprar os outros também, ótimo. Vamos lá. Então, o Sabiá, Sabiá esqueceu de parar é a história de um sabiá, né? Que não parava de voar, né? O sabiá, ele tinha todas as características de uma criança com TDAH. Então, era um pássaro faceiro, conhecido pela sua alegria contagiante e seu canto constante. Mas ele não sabia parar. Era difícil para ele ficar quieto, se concentrar. Sabe o que fizeram com o sabiá? Prenderam o sabiá numa gaiola. Sabe o que ele fez? Fez um buraquinho, precisava voar. Vou contar para você como tudo começou. Enfim, e aí vai contando a história do sabiá. Só que cada página vai trazendo um sintoma também do TDAH. Então aqui já começa, ó, não consegue ficar parado. Depois vai contando que ele era inquieto, apressado, estabanado. Né? A história vai contando as características do sabiá. Eu tô só destacando as palavras, né, que tem a ver com os sintomas. Que era difícil para ele esperar, que ele não conseguia ficar parado, então ele se levantava e saía voando na hora da aula. Para dormir também era difícil, porque ele não conseguia parar para dormir. Então, assim, olha os sintomas aparecendo, né? E ele contando aqui, né, descrevendo o sabiá dentro dos sintomas e também dos prejuízos que os sintomas trazem, né, para a vida do sabiá, que também traz para a vida de quem tem TDAH. A distração, né, o esquecimento, tudo isso é abordado no livro. Erros por falta de atenção, né? Então, assim, os critérios diagnósticos estão presentes aqui, né? Então dá pra gente psicoeducar muito bem, né? Dificuldade de organização, não concluir as atividades que começa. Então vai contando a história, tá? A história vai sendo contada e vai apresentando aqui, ó, em amarelinho, ó, tem destaque aqui os sintomas dentro da história. E aí, esse sabiá, né, que não conseguia parar, ele acabou ficando preso dentro de uma gaiola, que as pessoas não aguentavam mais com ele. E aí, o que ele fez? Ele não queria parar de voar, né? Ele tinha essa dificuldade, ele foi buscar ajuda. Ele saiu da gaiola, conseguiu sair e buscou ajuda da coruja para entender o que estava acontecendo com ele e tentar resolver esse problema, né? Porque ele não queria ficar preso na gaiola. E aí,
a coruja começa a conversar com ele, a explicar para ele o que é o TDAH, né? O que significa isso, como é que esse cérebro TDAH funciona. E aí ele começa, então, a fazer a psicoeducação, né, com o sabiá. E aí, então, gente, começa essa parte da história aqui, que na verdade não é história, né, faz parte aqui da história, mas começa todo um protocolo, né, um programa, eles chamam de programa, tá? Programa TDAH, o que fazer para melhorar. Então, é toda essa parte aqui do livro, ó, toda essa parte aqui do livro de atividades para fazer com a criança. Então, você pode tanto fazer as atividades que estão aqui ou se inspirar nessas atividades para você criar outras também, tá? Então, por exemplo, essa daqui, ó, são vários sintomas de TDAH, né, que o sabiá tem, e a criança vai marcar qual que ela se acha parecido com o sabiá. Exemplo: inquieto, apressado, estabanado, difícil para ela para esperar. Se a criança se identifica com essa característica, ela vai marcar aqui, né, o quadrinho, né, onde ela se identificou. Essa é uma atividade. Outra atividade, tem aqui uma carta ao professor, direcionada ao professor, explicando, né, o que a criança tem, as dificuldades que ela tem, o que ela precisa de ajuda, né, e como ela aprende melhor. E tem também, ó, pauta de reunião, para você organizar a pauta de reunião com os professores, orientações também para os professores. Então é um livro que tem a história e tem uma parte, né, prática ali para você também adaptar, né, e usar com a criança, ó. Esse aqui é para os pais, carta aos pais, né, onde a criança vai colocando aqui o que ela não consegue fazer sozinha, o que ela precisa de ajuda, né. Depois tem algumas orientações também para os pais aqui, ok? Aqui também tem um trabalho legal, né, que ele vai trabalhando o seguinte, coisas que ajudam e coisas que não ajudam, tá? E aí a criança vai descrever aqui junto, né, você vai trabalhando com a criança, coisas que ajudam, coisas que ajudam e coisas que não ajudam a criança a realizar a tarefa, né, coisas que ela pode pedir ajuda. Aqui também tem orientações para fazer cartões, listas, né, listas de tarefas, por exemplo, que ela não pode esquecer de levar para a escola, ela faz uma lista com tudo que ela tem que botar na mochila, checklist, né? Tem aqui a orientação para fazer, cartão em ação. Esse aqui é a régua da distração e da agitação, onde a criança vai avaliar, né, o grau de desatenção e de agitação que ela tem, se é pouco, se é mais ou menos, ou se é muito. Depois tem orientações para estudo, né? Coisas para organizar local de estudo. Então, assim, o livro ele vai trazendo, né, calendário, como é que organiza o calendário com a criança, agenda. Vai trazendo exercícios, tá? Não necessariamente você vai precisar usar tudo isso que está aqui, mas você pode se inspirar, né? São coisas importantes para o tratamento do TDAH que você pode também, daqui, você se inspirar, né? Como você pode organizar isso com a criança, tá? Tem a questão das regras aqui, né? Do pode, não pode. O que mais? Enfim. Tem mais coisas aqui. E depois, ó, psicoeducação do pare, pense e haja. Pare, pense, né? Pare, pense, faça. Que é a psicoeducação que a gente trabalha muito, né? Na regulação emocional, né? Enfim. Ó, técnica de resolução de problemas também tem aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó. Meu problema. Aí a criança coloca o problema, a solução, vantagens e desvantagens de cada alternativa para ela poder escolher qual será a solução do problema. Então a gente trabalha resolução de problemas.
enfim. E vai trabalhando essas técnicas aqui no livro, até que chega no final, né? O sabiá vai estar melhor dos seus sintomas, né? E vai conseguir se inserir nas atividades do dia a dia dele com mais funcionalidade, né? A gente sabe que o TDAH não tem cura, a criança não vai deixar de ter o sintoma, mas ela vai ser muito mais funcional, porque o sintoma vai deixar ou diminuir muito, né, os prejuízos que ele traz para a vida da criança, porque ela vai aprender a lidar com eles no dia a dia. Então, esse livrinho aqui também, né, tem a historinha no início que aborda os sintomas, os prejuízos, e do meio para o final do livro tem toda a parte de algumas técnicas, né, de algumas atividades que podem ser feitas com a criança para trabalhar as suas dificuldades, tá bom? Algumas delas são essenciais, como trabalhar a técnica de resolução de problemas, né, o pare, pense, haja, toda aquela parte ali de se organizar no tempo. Então, são coisas que a gente trabalha com a criança TDAH, né, e que está aqui como sugestão no livro que você pode se inspirar para construir até outros materiais. Ok, pessoal? Vamos ver quem está aqui ainda. Fernanda, Bárbara, Alda, Grazi. Gostaram do livrinho do Sabiá também? Acho que é bom, né? Então fica a dica para vocês. Ana Luz e Sua Cabeça Sonhadora. Menino Tinoco, uma história sobre TDAH. E Sabiá, Sabiá, Esqueceu de Parar. São 3 livros para você usar para fazer psicoeducação do TDAH e também para você poder indicar também para as famílias, né? Ter em casa um livro que retrata um pouco dessa criança, né? Onde ela se encontra ali, se vê ali e se identifica. Gostaram? Podemos encerrar? Alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre esse tema, sobre psicoeducação? Lembrando que quem está na nossa formação vai ter outras dicas, além desses livros, vão ter outros livros, outros materiais, outros recursos, né, para que vocês possam utilizar nessa psicoeducação também, que vai estar tudo lá na nossa formação. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Tá? Alguns, né, eu vou indicar, como esses, né, que vocês vão poder comprar. Tem vários recursos muito baratinhos, mas que são ótimos para fazer essa psicoeducação. Outros a gente pode confeccionar, enfim, trocar entre a gente, né? E é isso aí. Ok? Então, sexta-feira que vem, 19h30, a gente se encontra aqui novamente para bater mais um papo de profissional para profissional, né, sobre algum aspecto do atendimento clínico de crianças com TDAH. E eu espero vocês, então, na semana que vem. E quem puder estar conosco na nossa formação em TDAH infantil, vai ser um prazer, né, estar com vocês esse tempo aí do curso. E na quarta-feira a gente tem nossa aula inaugural. A gente vai se conhecer, vai bater um papo, enfim. Vamos nos encontrar na quarta-feira, tá bom? Um beijo para todas e até mais.